19, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, né, em sua edição local, agora abraçando todo mundo que está acompanhando a nossa programação também aí via internet, através das nossas rádios, né, através também das nossas redes sociais. Aquele forte abraço quem está acompanhando também através do Instagram, né, não só escuta, mas também vê a nossa programação. Bem, né, uma série de decretos, né, de ontem para hoje, a gente vem observando que isso vem acontecendo de uma forma muito rápida, porque é a resposta que muitas vezes tem que se dar a situações como a que nós estamos enfrentando nesse momento. Eu vou até já iniciar aqui, né, o nosso bate-papo com o doutor Belício, né, que já está por aqui. Doutor Belício, é um prazer imenso recebê-lo, agradecer, né, a atenção, né, afinal de contas, quando a gente fala de saúde pública, né, a gente fala aí, tem que falar com gente que realmente entende o assunto, com pessoas especialistas. É um prazer imenso recebê-lo, né, bom dia. Bom dia, Suéber, bom dia, Ronaldo, uma satisfação imensa, agradecer a oportunidade de poder estar levando essa nossa contribuição para as pessoas de mais idade, do nosso métier e da população em geral, nesse período de guerra, assim vamos dizer, esse período de pandemia, onde informação é importante, onde medidas e ações também são muito importantes. Doutor Belício, a primeira pergunta que eu vou fazer para o senhor é a seguinte: é realmente esse alarde todo que algumas autoridades públicas, principalmente, mais ou menos que está fazendo, todo esse cuidado, excesso às vezes até de informações, mas, por exemplo, mudanças muito rápidas de posicionamentos, posicionamento de sexta-feira, se a gente levar em consideração, a de segunda já era totalmente, né, bem mais amena, de segunda para terça-feira já teve aí realmente muito mais impacto, digamos assim, né, as medidas apresentadas por algumas instituições. Isso realmente é necessário, não é? O que é que o senhor avalia com relação a isso? A dinâmica com a qual os dados, a quantidade de pessoas infectadas, a quantidade de pessoas doentes, eles são muito dinâmicos. Não só o Brasil, mas o mundo todo, toda hora está num estado, eu diria, até de ebulição, se transformando a toda hora, porque as medidas devem ser tomadas realmente, gradualmente, de acordo com o que vem sendo notificado, de acordo com o que vem sendo colhido. São medidas de acordo com o que vem aparecendo. Esse planejamento, até dinâmico, tem sido uma medida eficaz em outros países e no próprio Brasil também. E você me perguntava se realmente há necessário todo esse estardalhaço. Eu diria que sim, né? Dependendo do ponto de vista que você observe, por exemplo, do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista de prevenção de acontecer um surto de muitas pessoas adoecerem ao mesmo tempo. Isso foi o que aconteceu na Itália. A Itália não se preparou, a Itália subestimou a capacidade do vírus de contaminar e de matar, e lá muita gente está morrendo, muita gente morreu, muito terror, muita gente sem leito. Idoso, por exemplo, não tem prioridade para ter leito de UTI. Diga aí, seu pai, sua mãe chegar, vai passar na frente de uma pessoa mais nova. Seu pai não tem direito de ver ele morrendo por insuficiência respiratória, sem poder fazer nada. Então, para que esse pico, eu sempre estou dando um exemplo de uma chuva de 200 milímetros, ela cair num dia, ela é diferente dela cair durante o mês todo. O estardalhaço que ela faz de uma vez só é diferente dela ser a longo prazo. Isso é o que as autoridades de saúde estão atentas, de as pessoas não adoecerem ao mesmo tempo, porque boa parte delas, e aí tanto faz idoso como adulto jovem, 15 a 20% das pessoas evoluem com a forma grave. E evoluindo com a forma grave, elas vão precisar de ventilação mecânica, vão precisar de UTI.
E as nossas UTIs já não têm vaga para as doenças que a gente já tem, e com um surto desse, com um boom desse de pessoas precisando de ventilador mecânico, muitas pessoas vão morrer, iriam morrer ou vão, ainda não sei em qual proporção vai chegar, por causa da insuficiência respiratória. Então, desse ponto de vista epidemiológico, e a gente tem que pensar dessa forma. Se você for olhar um dado, não, a gripe mata mais, não, é só uma gripezinha. É até no dia que pega um parente seu. E aí ela está chegando. Ontem a gente fez uma reunião extraordinária lá com o pessoal, todos os coordenadores de setores da universidade, para pensar como é que ia fazer. Seria uma coisa dinâmica. Um dia antes a gente tinha mantido as aulas, ontem a gente suspendeu as aulas. Para tomar essas medidas, e conversando com alguns professores, eles relatando, olha, em tal lugar, não aqui em Caicó, tem professor da Paraíba, tem professor do Natal, fulaninho estava fazendo mestrado, doutorado, chegou da Itália e não disse nada, ficou calado. Quantas pessoas não têm assintomáticas portando esse vírus? E boa parte delas são assintomáticas, principalmente crianças, elas não fazem sintomas. Então, talvez nesse momento a gente nem saiba mais quem é caso suspeito. A gente já tem que pensar mesmo na doença. Não tem mais aquela história de, não, se viajou ou não. Eu acho que isso já começa a se tornar, se os sintomas aparecerem, a gente já tem que tratar, que é uma coisa que eu acho que daqui a algumas horas, alguns dias, o protocolo já vai mudar um pouco, em virtude quando tem infecção já na comunidade, as coisas vão mudar. Então, é sim uma doença preocupante, é uma medida de guerra mesmo, a pandemia mundial, matando muita gente, não só da doença, mas de inúmeras outras patologias vem matando. Então, atentai bem, caro ouvinte, você que tem pai, mãe, idoso, tente colocá-los em quarentena, colocá-los em isolamento, evitar visita, cortar totalmente visita de crianças e de pessoas que tenham viajado, ou mesmo de outras pessoas. É um período que vai passar, a gente sabe que daqui a 2 meses o nosso organismo vai começar a produzir as defesas, e epidemiologicamente os infectologistas têm dito isso, com 2 meses vai controlar. Então, requer sim atenção, requer esforço pessoal em nome da saúde coletiva. A gente tem ideia de pensar só na saúde da gente, mas a gente tem que pensar na saúde coletiva. Muitas vezes a gente se deparou, principalmente de ontem para hoje, com a quantidade de informações que aconteceram, doutor Beleza, que, por exemplo, muita gente diz, mas passar 15 dias eu vou ficar numa situação financeira difícil, né? Mas talvez seja o preço a pagar para ter a vida. Né? Quanto é que custa uma vida? Quanto é que custa, né, a vida de uma pessoa que você gosta? Você trocaria, né, um mês, isso eu estou colocando já mais por cima, né, um mês de serviço pela vida de uma pessoa que você gosta? Talvez a consciência de fato seja mais ou menos também nesse nível? Aí, já sai da seara da saúde. Aí eu acredito que a área da economia vai intervir. Eu acredito que o Estado ele vai chegar a essas pessoas que não têm outra fonte de renda, os autônomos, que se pararem não tem de onde tirar. Aquelas pessoas que já têm seu emprego vão manter, mas os autônomos que dependem de trabalhar, de vender, de alguma coisa desse tipo, eu acredito, pelo menos eu ontem já ouvi em alguns noticiários, que o pessoal da economia vai fonte de linha de crédito para quem tem restaurante, para quem tem bar. Eu acredito também mototáxi, ambulantes, pessoal que vende na feira. Eu acho que se for preciso mesmo as pessoas ficarem em casa, deve o Estado intervir e fornecer alguma medida de sobrevivência para esse pessoal. Que aconteceu em outros países, né? Doutor, eu vou só dar um parênteses aqui, porque a informação tem tudo a ver também com o senhor para nos ajudar a entender. O Hospital Regional de Solidó, né, Telecena Ferreira das Fontes, confirmou ter registrado 2 casos suspeitos de coronavírus, né, ontem, dia 17 de março, nos turnos tarde e noite. O primeiro caso foi registrado em Caicó e trata-se aí de um jovem de 31 anos, que se enquadra na situação de caso suspeito. Ele viajou ao Rio de Janeiro, retornou há cerca de 5 dias, apresentando sintomas leves. Já o segundo caso suspeito, né, é de um jovem de 19 anos que viajou para Pipa, no litoral sul aqui do Rio Grande do Norte, na última quinta-feira, para um evento, inclusive, onde tinha muitos turistas internacionais.
e apresenta também sintomas leves. Em ambos, né, foram realizadas aí coleta de material para análise e encaminhado para o laboratório de referência, que é o LACEN, e orientado o isolamento domiciliar. Os pacientes seguem em bom estado, né, nos seus respectivos domicílios, e seus contatos seguem sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo setor de vigilância epidemiológica. É importante frisar que no município de Caicó não há transmissão comunitária da doença, né? Portanto, inclusive uma nota bem explicativa com relação a essa situação toda foi encaminhada aí através do Hospital Regional Telecina Freitas Fontes, aqui da cidade de Caicó. O senhor, doutor Belício, é responsável, acredito que ainda pelo setor de UTI, né, do nosso hospital regional. Como é que está sendo esse trabalho desde que tudo isso começou, as orientações que vocês vêm recebendo da Secretaria Estadual de Saúde, do próprio Ministério da Saúde, porque o Hospital Telecina Freitas Fontes ele foi colocado, né, como sendo um dos, digamos assim, uma das referências, principalmente aqui da nossa região do Seridó, né, com relação ao coronavírus. Como é que está essa situação toda lá pelo regional? Pois bem, chegaram 2 casos suspeitos e a projeção é que cheguem mais e que pessoas positivem aqui em Caicó, que pessoas, esperamos que ninguém morra, não, mas a projeção é essa, de que o vírus ele vai chegar, o vírus está chegando. Não, esses 2 casos aí foram os que foram para o hospital. Extraoficialmente, ontem uma pessoa me perguntou que motorista viajou para Pipa com um grupo de turistas, tinha gente que tinha vindo de países europeus e ela está gripada, eu até orientei ela a procurar também. Então muitos outros casos vão aparecer. Isso não é sinal de pânico, a gente está esperando por isso, né? O hospital está preparado, está se preparando, ninguém está preparado assim de maneira de uma hora para outra, mas desde que alertou-se o Ministério da Saúde alertou, o pessoal da direção do hospital tem constantemente mantido contato com o Natal. Hoje as redes sociais facilitam, até mesmo viajando, os protocolos têm sido realizados, hoje a gente já sabe qual paciente mandar para casa, a triagem está sendo feita de qual paciente deve fazer teste, de qual não deve, qual deve ficar em isolamento, qual deve ir para UTI. Não chegou o caso grave, mas a nossa UTI, o que você bem falou, estou na coordenação médica lá, a gente tem sim um leito de isolamento e já tem previsão de abrir outros leitos em outros setores do hospital. A gente já tem o plano B, C, D, então estamos na medida do possível preparados. A nossa UTI que não tinha sido ainda habilitada pelo Ministério da Saúde, esses dias foi habilitada pelo Ministério da Saúde, então a direção está bem atenta a isso e a gente estamos preparados desde que o que foi planejado, o que tem se projetado venha a acontecer. Teremos sim, e estamos treinando funcionário, todo dia capacitando. Esses dias mesmo a gente vai fazer curso de treinamento de intubação, de ventilação mecânica para profissionais da saúde, inclusive residentes médicos, que são residentes da clínica médica e de outros setores da universidade. A gente está atento a isso, a gente está até abrindo mão de algumas atividades em outros serviços para poder toda hora estar se comunicando e preparado. A própria universidade, a gente criou um comitê de crise dos professores, eu também coordeno a residência médica e cada coordenador de setor lá da universidade está se reunindo todos os dias para que a gente possa tomar, porque curso de medicina, ele está aqui, a gente precisa de ter, tem professor, a maioria dos professores são médicos, tem aluno quase se formando, tem muitos médicos fazendo residência médica, então estamos preparados, deixar a população tranquila de que até o momento não existe desabastecimento, não existe falta de preparo, não existe falta de leito, a gente está esperando já, coisa que a Itália sofreu muito e não se preparou e a coisa lá ficou muito triste. A gente sabe que o Brasil é um país muito maior do que a Itália. O Brasil tem dimensões continentais e isso pode até assustar, mas vem se tomando medidas bem eficazes, que isso se mantenha. Doutor Belício, uma das questões que o senhor estava falando, eu vim lembrando, por exemplo, recentemente, não faz muito tempo,
o hospital ele adotou uma certa triagem, né? Uma classificação de risco para aquelas pessoas que procuram a unidade, né? Muitas vezes com problemas que era obrigatoriamente, talvez, a ser resolvido numa visita até rápida à unidade básica de saúde, né? Num momento como esse, né? Onde a gente está enfrentando, por exemplo, o hospital, naturalmente, ele atrai, qual é o público que ele atrai? Gente que está doente. Né? Gente que está doente. E gente que está, se a gente se fala no hospital, a gente está falando de gente que não está apenas doente, gente que está muito doente, né? Que não tem como se tratar em casa, se tratar aí em outra situação, em unidade básica de saúde, que vai para o hospital, ou seja, é gente que já poderia sair aí, digamos assim, né? Toda essa classificação de risco. Evitar, por exemplo, a ida direto para o hospital por qualquer sintoma de doença diversa, não estou me referindo especificamente com a questão do coronavírus, mas não estou me sentindo muito bem, mas eu poderia até me consultar na unidade básica de saúde, mas pela cultura até do caicoense, né, eu vou até usar esse termo, brasileiro. De modo geral, mas a gente aqui em Caicó parece que se sente um pouco mais à vontade, seguro, né? Mais seguro quando vai diretamente para o hospital. Talvez seja um momento de repensar isso, realmente, olha, eu acho que eu não estou muito bem, então, em vez de ir direto para o hospital, eu posso ir direto para a unidade básica de saúde. Seria essa, de fato, uma recomendação agora cada vez mais prioritária? Sem dúvida. O pronto-socorro não é lugar de ninguém e passear não é lugar de ninguém e pegar, nesse período agora, tem muita gente que vai para pegar uma receita renovada, tem gente que vai por uma doença que muitas vezes não necessita de uma atenção hospitalar, a grande maioria dos atendimentos lá tem uma classificação, são verdes, eles são pacientes que podem ser atendidos em unidade de saúde. E nesse período de proliferação de vírus, se recomenda mais ainda, não só de proliferação do coronavírus, nessa época, que é até um fator que vai complicar um pouco na nossa região, essa época de muita virose, dengue, vai aparecer as gripes, as diarreias, período de chuva é assim. Então, muita gente vai para o hospital, já ia, esse período, a quantidade de atendimento já aumenta. Então, é mais gente doente, você pode até não pegar o corona, mas você vai pegar outras doenças, você pode pegar outras doenças. Então, existe uma recomendação do Ministério da Saúde para que as pessoas criem algumas estratégias, se apropriem melhor, deixem para ir para o hospital quando tiver um sintoma realmente grave. Um sintoma grave não, um sintoma que realmente necessita. O cansaço a falta de ar, um sintoma, você está gripado e começou a cansar, esse é um sintoma que você deve ir para o hospital. Idosos, quanto mais você puder manter ele em casa, você mantém. Mas o idoso delirou, ele fez confusão mental, ele caiu, ele está perdendo muito o apetite ou cansar, ele não precisa ter febre, ele não precisa estar gripado. É uma hora de ir para o hospital. Caso você tenha como convidar o médico, e agora todo mundo vai estar com as agendas bem mais ampliadas, o próprio médico da comunidade ou o médico da sua confiança, eu que sou geriatra, cuido dessa população idosa, a gente está estendendo os horários de atendimentos lá no consultório, então estamos também marcando hora, tentando visitar aqueles pacientes que a gente pode visitar, que é uma estratégia, chama o médico da família para dar uma visitada se for aquele idoso frágil que não pode sair de casa, aquele perfil. Então, evitar, na medida do possível, o pronto-socorro, para que essas pessoas não transmitam, para você que pode até não estar doente, vai só checar uma pressão, vou checar se eu estou com febre. Não, tenta fazer isso em casa. Medidas de autocuidado como hidratação, como o uso de alguns antitérmicos, até o Ministério, a Organização Mundial de Saúde pediu para evitar o ibuprofeno, usar mais dipirona, paracetamol, e ficar atento a sinais de alarme. E os cuidados para não transmitir para outras pessoas. Então, muita gripe vai aparecer. E para que nem toda gripe vá para o hospital, é importante que você pense, dá para ficar em casa? Dá para eu ir só para a unidade de saúde do bairro? Será que eu preciso mesmo ir para o hospital? Ficar atento. É nessa ida ao hospital que você pode adquirir. Não é um ambiente, não é a hora de estar indo para pronto-socorro sem necessidade. Tem que estar bem atento a quando eu ir. Cansou, idoso delirou, idoso caiu, idoso parou de comer, é hora de ir para o hospital. E jovem, cansaço.
nos Estados Unidos, né, uma referência, a maior quantidade de mortes foi inclusive no mesmo local, né, quase, vou usar até o termo, na mesma casa, né, uma casa de repouso, ou seja, o que para a nossa realidade local seria um abrigo de idosos. Instituição de longa permanência. Né? Exatamente, né, onde lá foi dizimado, né, literalmente aí ficou, não lembro aqui de cabeça, que eu não estou com nenhum papel aqui anotado, mas, por exemplo, acho que se tinha 10 idosos, de cada 10 idosos que tinha lá, ficou 2 ou 3 vivos. Ou seja, o nível lá dessa morte foi extremamente elevado. Isso tudo em uma casa de repouso lá nos Estados Unidos. Para situações como essa, né, num público específico, o senhor já vem sempre pincelando aqui ao longo da entrevista, porque eu sei que é a sua seara, é onde o senhor atua muito. O abrigo de idosos, professor Pedro Gugel, já emitiu uma nota evitando ao máximo, né, que pessoas, grupos principalmente, visitem os idosos nesse período. Fica restrito a visitas aí de familiares, realmente, desses idosos, e tudo muito, muito, muito controlado, né? Como é que você está? Tá bem? Pode fazer uma visita, mas é o momento. Como é que o senhor está fazendo essa avaliação de todo esse cuidado necessário, principalmente com idosos, né? Seria um momento, talvez, de quem tem a oportunidade, levar esse idoso para um local realmente mais reservado, né? Eu sei que pela idade muita gente tem aquela é difícil o gênio, né? Como a gente gosta de dizer, você chegar para o pai de 70, 80 anos e dizer, olha, o senhor não vai poder sair de casa esses dias. Mas eu quero, mas é um pouco complicado essa relação muitas vezes, mas é necessário nesse momento isso acontecer? Sem dúvida. A questão dos idosos serem dizimados na instituição de longa permanência só mostrou a vulnerabilidade desse público. Por que os idosos eles são mais vulneráveis? À medida que a gente envelhece, a gente vai perdendo a capacidade de se defender de micro-organismos. A sua imunidade vai ficando mais frágil, né? E a gente vai perdendo a capacidade de se defender num primeiro ponto e de, quando ser invadido por um micro-organismo, no caso um vírus, uma bactéria, um fungo, a gente responde de maneira inadequada. Então a gente tanto adoece mais, como a gente também responde mais devagar. O adulto jovem, ele às vezes até consegue sair disso. Além disso, de ter um sistema envelhecido, um sistema imune envelhecido, as defesas defeituosas, o idoso ele já toma muitos remédios. As pessoas que tomam mais remédio, que têm mais doenças crônicas, são os idosos. Hipertensão, diabetes, osteoporose, doença no pulmão, doença no rim, doença no coração. Então eles já são mais vulneráveis pela idade, são mais vulneráveis pelo número de doenças que tomam. Então essas pessoas, elas contraem mais fácil, elas são mais infectadas e elas se defendem muito mal. E eu sempre digo, até uma topada no idoso pode matar, porque descompensa todas as outras doenças. Ele está ali bem ajustadinho, com a diabetes controlada, pressão controlada, o coração controlado, mas ele gripou. Ele morre. É o que a gente fala todo ano. Vacine contra a gripe, tenha cuidado com gripe, não deixe idoso ficar exposto a pessoas que estão com gripe, porque ele morre, não é só por causa do corona. Qualquer infecção que afetar um idoso tem uma mortalidade muito alta. Em off aqui a gente estava conversando, eu disse 90% das pneumonias são em pessoas idosas e 40% morre. Isso passa despercebido. E quem é que tem pneumonia? São aquelas pessoas que têm gripe primeiro e evoluem para pneumonia. Se tomar a vacina, evita essa cascata. Você me disse que 1.000 e poucos idosos morrem por gripe. Eu disse, morrem por gripe primária, porque considerando que eles fazem gripe e depois a pneumonia, morre muito mais. Então não é que você então o corona é mais simples, não, é mais um que mata. As pessoas, esse período agora foi bom para reforçar a importância de se cuidar dos idosos para evitar infecção, de tomar vacina, de manter as medicações rigorosamente, e aqui já vão os cuidados que eles devem ter, manter rigorosamente o tratamento de suas doenças em dia, não deixar faltar remédio, aquele remédio que você não gostava de tomar 3 vezes ao dia, está tomando 2, volta a tomar 3 vezes ao dia, aquela dieta para diabetes ou para hipertensão, que você estava meio fora um pouquinho, volte a ajustar, aquele exercício que o médico passou, que você estava falhando na semana, começa a fazer sua caminhada, durma bem,
Se não é hora de tirar remédio para dormir, eu venho tentando desmamar meu remédio para dormir, e se não está dormindo bem, procura um médico para tentar fazer você dormir bem. Se está estressado, tente controlar o estresse, evite problemas no trabalho, evite problemas em casa. O estresse diminui muito a imunidade, e se não consegue, trate-se, vá para um profissional para tentar nesse período agora não ficar estressado. Alimentação, nada de dieta exagerada, não é época de estar fazendo dieta para perder peso agora, não é época de que eles vão estar mais em casa, os parentes vão estar mais em casa. Isso pode acontecer que o parente venha, não, agora você vai fazer uma dieta restritiva, enfim, não é época de equilíbrio, né? Então, manter-se nutrido. Aquele que não gosta de se alimentar vai ter que reforçar um pouquinho a nutrição. E a hidratação, a gente está toda hora dizendo que velho tem que beber água, que idoso tem que beber água, bota uma garrafinha ali do lado, se ele começar a esquecer onde é que está a garrafa, pendura essa garrafa no pescoço e meça a quantidade de água, porque eles não têm sede, não é porque ele não queira, é pelo envelhecimento, não tem sede, tem que beber muita água. O sistema imune da gente depende de água, de comer bem, não ter estresse e dormir bem, além da imunidade ativa, que é a questão das vacinas. Próxima semana já chega a vacina da gripe. Agora eu quero que invente essa história de que vacina não serve. Tá aí o sarampo voltando, tá aí os velhos morrendo de gripe, porque não se vacina. Aí tem que vacinar. Quem precisa de tomar a vacina da pneumonia, tomar também a vacina da pneumonia. Na verdade, botar o calendário vacinal em dia. E aqueles cuidados das pessoas, daquelas pessoas que cuidam de idosos. Tá gripado? Não vou cuidar do meu idoso hoje. Criança, não passar nem perto. Tentar isolamento o máximo possível, não é colocar dentro de um quarto escuro e fechar, não. Se você tem um sítio, leva para o sítio alguns dias. Se você tem visitas programadas, desprograme aquela rotina de muitas pessoas, diminui as pessoas que estão trabalhando com idosos, ficar atentos que eles têm que cuidar da saúde deles também, para a imunidade não diminuir do cuidador de idoso. Se alguém for chegar, usar a máscara, e é bem isso. E a higiene, né? Tem que higienizar bem, higienizar o nariz do próprio idoso e do cuidador. Isso serve para as duas coisas. Lavar mesmo o nariz, álcool gel, tem gente que passa no nariz também. Lavar as mãos, o álcool gel deixa para quando você não tiver uma pia por perto, que tem a mesma eficácia. Então, basicamente, são esses os cuidados. E ficar atento para esses sinais de alerta. Confusão mental, delirou, caiu, perdeu o apetite, cansou. Aí sim você pode pensar numa ida ao hospital para o paciente ser avaliado. Não negligenciar esses cuidados, não só com o idoso, mas esses cuidados de medidas sanitárias, de higiene que a gente tem que ter. Usar sem moderação detergente, sabão para lavar bem as mãos. De fato, essa recomendação número 0, digamos assim, a prioritária das prioritárias é estar sempre limpo o ambiente e principalmente aí as suas mãos? Principalmente, tocou o nariz, tem que limpar, antes, durante e depois que tiver contato com alguém, evitar estar pegando as coisas, manter distância, 1 metro de distância das pessoas, mas usar sem moderação a lavagem das mãos e, caso não tenha uma pia, um álcool gel. Doutor Belício, queria agradecer, queria que o senhor apenas nesse momento final fizesse aí, né, essa recomendação que a gente ficou tocando aí também no final, né, mais uma vez, porque parece que é que nem aquela história, enquanto mais a gente diz, parece que o povo tem demora a entender, né, ficasse aqui aí as recomendações para qualquer tipo de sintoma e quais são, digamos assim, os sintomas prioritários para buscar de fato essa ajuda, né, ao profissional de saúde. Lembrar que é uma época de muita gripe, muita virose, né? Então não se apavorar, que a grande maioria vão ser gripes normais. O coronavírus não vai ser a principal, vai ser um ou outro, algumas pessoas que vão estar contaminadas, a maioria delas não vão evoluir com a forma grave, alguns não vão evoluir, vai chegar a doença, mas tosse, febre, prostração, alguns pacientes têm uma diarreia, mas sintomas gripais, coriza, são os sintomas provavelmente que vão aparecer do coronavírus. Mas sintomas de alerta, cansaço, em qualquer faixa etária, está com sintomas gripais, aquela gripezinha, resfriado, começou a sentir falta de ar. Muitos vão sentir falta de ar por outras doenças, até mesmo psicologicamente, mas é o sintoma que você deve procurar o pronto-socorro. A gente imediatamente tem que intubar esse paciente, tem que botar na ventilação mecânica se ele tiver a suspeita do coronavírus. Então,
cansaço. Para os idosos, além do cansaço, atentar, delirou, caiu, perdeu o apetite, é uma emergência, tem que levar para o pronto-socorro. Mas o sintoma que todos devem estar atentos é aquele cansaço. Nunca tive asma, nunca tive problema de cansaço, e agora eu estou tendo cansaço com essa gripe, aí sim vale a pena ir ao pronto-socorro. Muito bem, né? Queria agradecer demais ao doutor Belísio, né? Esse programa de fato necessário, né? Especial, falando muito sobre o coronavírus, porque muitas vezes é aquilo que a gente já disse, até parece que o cuidado a gente só tem depois que o ladrão entra na casa da gente. Acha que a coisa ruim só vai acontecer do vizinho para lá, né? E quando a gente de fato se depara com situações bem mais próximas, ou quando a gente vê, né, um familiar passando pela situação, aí parece que a ficha daquele estalo de o negócio realmente é sério, né? Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço, Everest, a oportunidade. Estamos à disposição para, em qualquer momento, vir aqui, se precisar novamente. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem. Aí